o custo da conquista, Argentina e a lição do Brasil. Desta vez foi Portugal. Uma avalanche de argentinos chegou, mas Portugal começou a demonstrar rejeição. O que perdemos afinal? Primavera de 2025. Um funcionário, o chefe Silva, da Agência Nacional de Turismo da Argentina, sentava-se de cabeça baixa à sua secretária em Buenos Aires. À sua frente, empilhados, estavam relatórios de queixas de Portugal e do Brasil, apresentando uma realidade que ele nunca imaginara. O que estava por trás do ostensivo boom do turismo argentino em Portugal. E a que conclusão um funcionário do governo argentino finalmente chegou. Desta vez, vamos mergulhar na essência desta questão a partir da perspectiva de um funcionário argentino. Na primavera de 2024, a sede da Agência Nacional de Turismo em Buenos Aires estava a transbordar de um clima de celebração. O chefe Silva, diretor da Divisão de Políticas de Turismo, estava de bom humor desde manhã. Os dados nas suas mãos mostravam números de orgulho. Em 2024, o número de turistas argentinos em Portugal aumentou de 4,2 milhões no ano anterior para 5,3 milhões, um crescimento impressionante de 27%. Chefe, este é um resultado notável, disse o chefe Lopes, o subalterno, aproximando-se com uma chávena de café. O chefe Silva sorriu, apontando para os dados. Isto marca uma nova fase na nossa política de turismo. Conseguimos superar a nossa dependência unilateral do Brasil. Durante anos, quando se falava em viagens internacionais para argentinos, o Brasil era a escolha principal. O idioma e a cultura próximos, os preços relativamente baixos e a excelente gastronomia tornavam o Brasil um destino fácil e conveniente para os turistas argentinos. De fato, o número de argentinos a visitar o Brasil atingiu um novo máximo histórico em 2024, com 7,52 milhões. No entanto, o chefe Silva via esta dependência do Brasil como um problema. A sobredependência de uma única região acarretava riscos. A expansão de Portugal como nova opção era um passo significativo na diversificação do turismo. O seu relatório aos superiores foi recebido com elogios. A popularidade das viagens a Portugal era evidente nas redes sociais. Estou farto do Brasil, fui demasiadas vezes. A relação custo-benefício em Portugal é a melhor. O Algarve é incrível. Posts como estes proliferavam. Fotos instagramáveis de paisagens portuguesas eram constantemente partilhadas entre os jovens. Portugal estava a cimentar a sua posição como novo destino turístico. O chefe Silva estava entusiasmado com o seu próximo plano: intensificar a cooperação turística com o governo português, apoiar a formação de pessoal que falasse espanhol e negociar o aumento dos voos diretos. O nosso objetivo para o próximo ano é ultrapassar os 6 milhões, declarou, e os seus subordinados responderam com entusiasmo. O chefe Silva não sabia, no entanto, que por trás dos números de que tanto se orgulhavam, um problema grave estava silenciosamente a fermentar. E era apenas uma questão de tempo até que esse problema chegasse à sua secretária. A paisagem de Buenos Aires, vista da janela do seu escritório, parecia calma e próspera. Mas, num Portugal distante, o ressentimento e a desilusão com os turistas argentinos acumulavam-se silenciosa e constantemente. Segunda-feira, em fevereiro de 2025, o chefe Silva recebeu um documento oficial na sua caixa de entrada de e-mail. Era da Embaixada de Portugal em Buenos Aires, com o título Pedido de consulta urgente sobre turistas argentinos. Deve ser uma nova proposta de promoção turística, previu o chefe Silva, decidindo visitar a embaixada na quinta-feira seguinte. Pensou que, vendo os brilhantes números de turistas, os portugueses queriam buscar maior cooperação. Ele dirigiu-se à embaixada com um passo leve. Contudo, na sala de recepção, esperava uma cena completamente diferente do que esperava. O adido cultural, o cônsul e um representante do turismo de Portugal estavam sentados em cadeiras com expressões severas. Obrigado pela sua presença, chefe Silva, cumprimentou o adido cultural, o senhor Mendes, num tom frio. O homem, que normalmente sorria, estava inexpressivo. Vamos direto ao assunto. O senhor Mendes colocou uma foto sobre a mesa. Era um boné vermelho com a frase Donos do Atlântico, bordado em letras grandes em espanhol simples.
O turista argentino com este boné foi impedido de entrar no aeroporto de Lisboa na semana passada e multado em 2.500 euros. O chefe Silva ficou mudo. Como sabe, a história da Europa é complexa e sensível, continuou o Sr. Mendes. Portugal, como nação soberana, é extremamente sensível a qualquer linguagem que sugira dominação ou conquista. Vir para um país como este com um boné tão arrogante, o senhor consegue compreender o quão insensível é este ato? O representante do turismo abriu outro documento. Chefe Silva, na verdade, isto é apenas a ponta do iceberg. Fotos e relatórios foram colocados um após o outro na mesa. Pichações em espanhol simples em edifícios históricos de patrimônio mundial da Unesco em Porto. Avisos escritos apenas em espanhol num santuário em Fátima. Lixo deixado nas praias do Algarve e placas de restaurantes que diziam não servimos argentinos. Estes são apenas alguns dos casos comunicados nos últimos 6 meses. Temos acolhido turistas argentinos, mas enfrentamos todos estes problemas. A voz do senhor Mendes ressoava pesadamente. Pedimos a ajuda do governo argentino. Se isto continuar, a relação entre os nossos países só irá piorar. O chefe Silva finalmente conseguiu falar. As minhas mais sinceras desculpas. Não tínhamos conhecimento destes problemas. É por isso que o convidamos hoje. Valorizamos a nossa relação de amizade com a Argentina, mas a nossa cultura e dignidade a serem feridas são intoleráveis. A reunião durou 2 horas. Ao sair da embaixada, o chefe Silva segurava uma pasta espessa de relatórios entregues pelo lado português. Entrou no carro e suspirou profundamente. O que é que se estava a passar, afinal? A frase do senhor Mendes, apenas a ponta do iceberg, ecoava na sua cabeça. De volta ao escritório, o chefe Silva formou imediatamente uma equipa de emergência. Decidiu que ele, o chefe Lopes e o chefe Castro, responsável pela etiqueta turística, voariam para Portugal no dia seguinte. Chegaram a Lisboa numa tarde abafada, no início de março. O guia local, Sr. Costa, esperava por eles. Sr. Costa, quero perguntar diretamente, qual é a percepção local dos turistas argentinos? O Sr. Costa hesitou um pouco antes de responder. Para ser honesto, inicialmente foram muito bem-vindos, mas agora muitas pessoas têm sentimentos mistos. Gastam muito dinheiro, mas a etiqueta... Ele mordeu a língua, mas a sua expressão já dizia tudo. No dia seguinte, a equipa de investigação visitou um local histórico na Baixa de Lisboa. As paredes do edifício histórico estavam cobertas de pichações em espanhol simples. XXX esteve aqui, mensagens de amor, nomes. Elas feriam as paredes de séculos. O conservador, Sr. Oliveira, explicou. Custa milhares de euros para restaurar uma secção, mas assim que limpamos, aparecem novas. De outros países também temos, ocasionalmente, mas as pichações em espanhol são esmagadoramente maiores. À tarde, à entrada de um santuário nos arredores do porto, havia uma placa de aviso escrita apenas em espanhol simples. Por favor, mantenha o silêncio. Sem inglês, sem português, sem francês, um monge suspirou profundamente. Quando os grupos argentinos chegam, gritam alto, empurram para tirar fotos. Mesmo quando os seus guias os avisam, às vezes ficam zangados. Começamos com avisos em inglês, mas não resultou. Depois que mudamos para espanhol, finalmente acalmaram um pouco. No 3º dia, nas praias brancas do Algarve, o lixo estava empilhado. Uma funcionária da limpeza, a Senar, Maria, disse que o tempo de limpeza das áreas onde os turistas argentinos ficavam era 3 vezes o normal. Os caixotes do lixo estão mesmo ali, mas eles atiram para a areia. Um trabalhador de uma ONG ambientalista denunciou o impacto na ecologia marinha. Eles entram em áreas restritas de proteção de recifes de coral e pisam os corais para tirar fotos. Ao fim do 4º dia, numa rua de restaurantes em Lisboa, encontraram uma placa que dizia em espanhol simples: este restaurante não aceita turistas argentinos. O proprietário, senhor Jorge, falou com pesar. Há 3 meses ainda éramos muito acolhedores, mas a negociação excessiva de preços, o barulho alto, a má atitude para com os funcionários que falavam espanhol
Os funcionários estavam a sair um após o outro. Sou um homem de negócios, o dinheiro é importante, mas a saúde mental dos meus funcionários é mais importante. As palavras do senhor Jorge fizeram o chefe Silva sentir um aperto no coração. No quinto dia, o gerente de um hotel confidenciou-lhes: intencionalmente não colocamos funcionários que falem espanhol na recepção, porque quando o idioma é comum, os pedidos excessivos aumentam. Estranhamente, quando a comunicação é em inglês, ambos os lados tendem a ser mais educados. Após uma semana de investigação, o chefe Silva regressou a Buenos Aires com uma vasta quantidade de dados. No avião, o chefe Lopes sussurrou: chefe, não será este um problema que vai além de Portugal? O chefe Silva abanou lentamente a cabeça. É necessário investigar. Infelizmente, o seu pressentimento concretizou-se. No dia seguinte ao seu regresso a Buenos Aires, o chefe Silva foi chamado ao escritório do seu superior, o diretor-geral. O relatório espesso que ele trouxe de Portugal estava sobre a secretária. O diretor-geral tinha passado 2 horas a ler o conteúdo. Silva, isto é muito sério. A sua expressão era sombria. Sim, o que vi no local foi pior do que eu imaginava. O chefe Silva usou um tablet para mostrar fotos tiradas durante a investigação. Pichações no patrimônio mundial, lixo nas praias, a placa que dizia "Não servimos argentinos". O diretor-geral olhou para as fotos e fez uma pergunta grave. Silva, isto é apenas um problema de Portugal? Ao ouvir isto, o chefe Silva estacou. Ele tinha estado a pensar o mesmo. Vou investigar imediatamente. O chefe Silva saiu do escritório e deu instruções ao chefe Lopes. Verifique se há relatórios de problemas semelhantes em áreas com muitos turistas argentinos, como Brasil, Chile ou outros países. O chefe Lopes começou a procurar na internet as palavras-chave: problemas de etiqueta turista argentino. No momento em que os resultados da pesquisa apareceram, a expressão do chefe Lopes mudou. Olhe para isto, chefe. O ecrã do computador mostrava uma manchete de um jornal brasileiro. Santuário Histórico de Ouro Preto restringe a entrada a grupos turísticos argentinos. O chefe Silva leu a reportagem. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, na cidade histórica de Ouro Preto, um local de patrimônio mundial da Unesco em Minas Gerais, um estado que acolhia anualmente um grande número de turistas argentinos após a passagem pela ilha de Santa Catarina, tinha imposto medidas de restrição de entrada em 2019 e 2024 e agora, em março de 2025, anunciara uma nova e total proibição. Por que razão chegou a este ponto? O chefe Silva procurou relatórios mais detalhados. Neles estavam registradas cenas incríveis: fumar e atirar beatas no recinto do templo, cuspir e subir nas estátuas sagradas dos 12 profetas para tirar boas fotos. Os funcionários que os avisavam eram alvo de insultos e empurrões. Uma reportagem citou o comentário de um membro do santuário: parece que a nossa fé está a ser pisoteada. O sofrimento espiritual atingiu o limite. As mãos do chefe Silva tremeram. Mais algum? À medida que o chefe Lopes continuava a pesquisar, os casos surgiam um após o outro. Reportagens de junho de 2024. Vídeos de turistas argentinos a usar o flash para fotografar estátuas de santos e a ficar zangados quando avisados espalhavam-se pela internet. Alegadamente, houve até casos de pichações de "Estive aqui" em pedras históricas. Em março de 2025, o santuário declarou que, devido a atos de desrespeito extremos e imperdoáveis, decidiu proibir totalmente a entrada de visitantes com fins turísticos. A declaração do santuário dizia: apesar de repetidas negociações com o governo e associações turísticas do estado de Minas Gerais, a solução fundamental para o problema não foi alcançada. A situação de sofrimento psicológico contínuo, insultos e desrespeito aos funcionários persiste. O chefe Silva verificou as estatísticas. O número de argentinos que visitaram o Brasil em 2023 foi de 8 milhões, o primeiro, em termos de visitantes estrangeiros por região. E em 2024 atingiu um novo máximo histórico de 7,52 milhões de pessoas. E nós estávamos orgulhosos destes números. O chefe Silva cobriu a testa com a mão. O número de turistas aumentou. Mas por trás disso,
O povo brasileiro estava a ser ferido, a sua cultura estava a ser pisoteada. O chefe Lopes encontrou outro artigo. Chefe, aqui está um comentário de um morador de Ouro Preto. O Ecrã citava um morador local. Agradecemos os benefícios do turismo, mas se lhes faltar a cortesia humana básica, mesmo que nos deem mais dinheiro, os nossos corações não podem aceitar. Esta frase era exatamente a mesma que o senhor Jorge, de Portugal, tinha dito. O chefe Silva recostou-se pesadamente na cadeira. Não é só Portugal, está a acontecer a mesma coisa no Brasil. E nós não sabíamos de nada. 2 factos estavam agora lado a lado à sua frente. 1. Os números brilhantes do turismo. 7. 52 milhões para o Brasil. 5. 3 milhões para Portugal. Gráficos em ascensão contínua. E o outro, o patrimônio cultural ferido, os locais esgotados psicologicamente e as placas de não servimos argentinos. O que devemos fazer, chefe? Perguntou o chefe Lopes. O chefe Silva respondeu com determinação: relatar tudo e depois desenvolver uma contramedida. Se continuarmos assim, os turistas argentinos serão indesejados em todo lado. Naquela noite, o chefe Silva visitou novamente o escritório do diretor-geral, segurando o relatório suplementar que detalhava o caso do Brasil. O diretor-geral leu o relatório e suspirou longamente. Silva, isto já não é um problema que a agência de turismo possa resolver sozinha. Tem de ser elevado ao nível nacional. Sim, eu também penso assim. Convoque uma reunião de emergência. Reúna os departamentos relevantes na próxima semana. O chefe Silva acenou com a cabeça. No entanto, a sua mente estava cheia de ansiedade. Será que ainda era tempo de começar a formular contramedidas? O sol poente tingia as ruas de Buenos Aires de vermelho. A paisagem parecia hoje um pouco triste. Uma semana depois, funcionários dos ministérios relevantes reuniram-se no edifício do governo em Buenos Aires. Os responsáveis pela cultura e turismo, relações exteriores e educação. Um clima pesado pairava na sala de reuniões. O chefe Silva projetou os resultados da investigação em Portugal e no Brasil. Patrimônio mundial coberto de pichações, lixo, a placa de não servimos argentinos e a declaração do Santuário de Ouro Preto. Os participantes ficaram mudos. Um funcionário das relações exteriores falou com uma expressão amarga. Isto é um problema da imagem nacional. O governo português também fez um pedido formal de melhoria. O responsável pela cultura distribuiu um panfleto. Era um guia intitulado Guia de Comportamento Civilizado em Viagens Internacionais. O chefe Silva ficou chocado ao ver o conteúdo. Por favor, não leve as toalhas do hotel. Os cobertores do avião não são lembranças. Por favor, não leve papel higiênico das casas de banho públicas. Por favor, não grite em locais públicos. Isto é o básico. É como dar conteúdo a alunos do ensino primário, sussurrou o chefe Lopes. Mas isso significa que o nosso nível nacional requer este tipo de aviso, não é? Disse o responsável pela educação com uma voz pesada. Fundamentalmente, isto é um problema de educação. A atitude de respeitar a cultura de outros países e a consciência da etiqueta pública não se constroem da noite para o dia. A reunião durou 3 horas, mas nenhuma solução concreta foi encontrada. No final, o funcionário das relações exteriores comunicou uma dura realidade. Vários países já expressaram formalmente a sua preocupação. Disseram que, se a situação não melhorar, serão forçados a restringir a entrada de turistas argentinos. A sala de reuniões mergulhou num silêncio profundo. O chefe Silva perguntou a si mesmo: o que fizemos de errado? O número de turistas aumentou, mas o resultado foi prejudicar a reputação da Argentina. Dias depois, a notícia sobre o manual de etiqueta foi reportada pela imprensa estrangeira. Jornais europeus e americanos escreveram com um tom de sarcasmo. A Argentina, que se autodenomina uma grande nação, distribui aos turistas manuais de moralidade de nível primário. Um país que precisa de ensinar os seus cidadãos a não roubar toalhas de hotel. O chefe Silva leu os relatórios sentindo uma profunda frustração. O mundo estava a começar a ridicularizar os turistas argentinos. Passado um mês, o chefe Silva começou a receber novos relatórios. O governo português intensificou as medidas contra os turistas argentinos.
O controle de imigração nos aeroportos tornou-se mais rigoroso e as multas para o comportamento impróprio aumentaram. O chefe Silva leu a declaração emitida pelo Turismo de Portugal. O nosso país valoriza a receita do turismo, mas valorizamos mais a nossa cultura e a dignidade nacional. Em termos de estatísticas, os turistas argentinos representavam cerca de 30% de todos os visitantes estrangeiros em Portugal, um mercado economicamente muito importante. No entanto, o governo português escolheu a dignidade em vez da economia. A imprensa internacional elogiou esta decisão. Portugal escolheu o orgulho nacional em vez da receita do turismo. Escolheram defender a decência em vez do volume de negócios. Isto é, uma verdadeira grande nação turística. Um arrependimento profundo inundou o coração do chefe Silva. Chegaram também novos relatórios do Brasil. A decisão do Santuário de Ouro Preto teve um impacto em outros pontos turísticos. Disse que as instalações que reforçaram as medidas contra o comportamento impróprio aumentaram e que há cada vez mais casos de placas de aviso escritas apenas em espanhol simples. No entanto, o governo brasileiro nunca criticou publicamente a Argentina. Apenas silenciosa, sensata e firmemente se afastou. O chefe Lopes trouxe novos dados. Chefe, esta questão também se tornou um tema nas redes sociais no nosso país. O Ecrã mostrava comentários de argentinos a criticarem-se. Por que usar aquele boné? Que vergonha nacional. Isto não é um problema individual, é um problema de educação. No entanto, mesmo com o surgimento de críticas, não se chegou a uma solução fundamental. O chefe Silva teve subitamente uma dúvida. Por que razão os turistas brasileiros são bem-vindos em todo o mundo? Ele começou a investigar. Ao ler os relatórios sobre turistas brasileiros, viu palavras como silenciosos e educados, respeitam a cultura local, levam o seu lixo, cumprem as regras locais. O chefe Silva percebeu o contraste. A Argentina disse que estava farta do Brasil e mudou para Portugal. Mas, na realidade, não foi o Brasil que começou a afastar-se silenciosamente da Argentina? O Brasil não respondeu, apenas sorriu como sempre e disse: é mesmo, mas por trás daquele silêncio ele sentia que havia uma rejeição clara. O que perdemos afinal? A confiança, o respeito e a qualificação para sermos bem-vindos. O resultado de apenas procurar números foi perder o que era mais importante, e esse custo era demasiado grande. Passados mais alguns dias, o chefe Silva afundou-se num pensamento profundo sozinho à sua secretária. À sua frente estavam espalhados dados sobre o turismo brasileiro. Em 2024, o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil ultrapassou os 12 milhões, o número mais alto da história. Mas o Brasil não procurava apenas a quantidade. As diretrizes divulgadas pelo Ministério do Turismo brasileiro diziam: o objetivo é tornar-se um destino turístico de alta qualidade. Receber turistas enquanto protege a cultura, estabelecendo uma relação de respeito mútuo. O chefe Silva finalmente compreendeu o significado dessas palavras. O turismo não é apenas reunir pessoas, é visitar com a humildade de compreender a cultura do outro. E para o lado visitado, é receber, valorizando a sua própria cultura. Só quando ambos os lados o fazem é que o verdadeiro turismo se estabelece. Agora ele compreendia por que razão os turistas brasileiros eram bem-vindos em todo o mundo. Eles respeitavam a cultura do país que visitavam, comportavam-se de forma silenciosa e educada, seguiam as regras locais e levavam o seu lixo. E, mais importante, nunca se esqueciam do respeito pelos outros. O chefe Silva leu uma declaração de um ponto turístico brasileiro, o artigo do Santuário de Ouro Preto. O turismo desordenado está a destruir os locais, as coisas e os sentimentos que o Brasil tem valorizado há muito tempo. Isto equivale a um colapso do nosso espírito. O chefe Silva sentiu-se chocado com esta frase. O Brasil, tal como Portugal, escolheu a cultura em vez da receita do turismo. Mas o Brasil não gritou alto. Apenas implementou suas convicções de forma silenciosa e consistente. É este o aspecto de uma sociedade madura? O chefe Silva suspirou profundamente. O Brasil tinha uma cultura digna de ser vangloriada perante o mundo. E os esforços das pessoas que a protegiam ao longo do tempo
os santuários, os locais históricos, as paisagens tradicionais. Tudo isso não era apenas um recurso turístico, mas o coração do povo brasileiro. É por isso que, quando foram feridos, os brasileiros expressaram a sua recusa silenciosa, mas firmemente. A paisagem de Buenos Aires estava tão vibrante como sempre, mas o seu coração estava envolto num profundo arrependimento. O chefe Lopes trouxe-lhe café. Tá tudo bem, chefe? O chefe Silva sorriu amargamente. Nem um pouco. Fizemos algo irreparável, mas ainda podemos mudar as coisas a partir de agora, não podemos? Ao ouvir as palavras do chefe Lopes, o chefe Silva acenou com a cabeça. Sim, vai levar muito tempo, mas temos de mudar. O Brasil, uma nação separada do continente argentino por uma vasta fronteira e oceano. Um lugar que acolheu turistas argentinos durante anos, mas que agora, silenciosamente, começava a desenhar uma linha no seu coração. O Brasil não lhes disse nada. Talvez quisessem que nós próprios percebêssemos. Para ser uma grande nação turística de sucesso, não é necessário aceitar mais pessoas, mas sim construir uma relação de respeito mútuo. Este é o ponto que o Brasil estava a demonstrar. O caminho do arrependimento percorrido pelo chefe Silva da Agência de Turismo Argentina. Esse foi o resultado de invadir a cultura em nome do turismo. Portugal escolheu a dignidade em vez da economia. O Brasil afastou-se silenciosamente. O que ambos tinham em comum era a atitude de valorizar a sua própria cultura e dignidade acima de tudo. O Brasil possui uma cultura digna de ser mostrada ao mundo. Santuários, locais históricos, natureza deslumbrante e uma população com um caráter nacional de bondade, modéstia, cortesia e tolerância. Tudo isto é o resultado dos esforços das gerações anteriores para o protegerem, acolher pessoas enquanto protege a cultura. O Brasil alcançou esse difícil equilíbrio. Este é o orgulho de ser brasileiro e um tesouro insubstituível a ser transmitido à próxima geração.